gente estava falando aqui de tempo de processo. Qual que é o terceiro item que a gente tem que controlar? O terceiro item são os parâmetros. Tá? São os parâmetros. Esse é o terceiro item. Então nós já falamos matéria-primas e insumo no primeiro, tempo de processo é o segundo, e os parâmetros é o terceiro item. Então, meu amigo fundidor, você que tem uma fundição, você que trabalha numa fundição, você tem um termômetro aferido? Se sim, parabéns. Se você não tem, é bom você adquiri-lo com urgência. Parâmetros, os japoneses gostam muito dos parâmetros, de seguir os parâmetros. E a gente, como bons brasileiros, em alguns momentos temos que ajustar esses parâmetros, e aí começam as nossas discussões, né? Mas enfim, o que acontece, pessoal? Os parâmetros, eles têm que ser uma convenção. Então, pessoal, parâmetro é o seguinte: o pessoal do processo tem que conversar com a engenharia e tem que acompanhar a produção e ser sensível para determinar um parâmetro que seja correto e que seja adequado para o processo. Por quê? Porque é o seguinte, se você colocou um parâmetro e esse parâmetro está funcionando e está saindo peça boa, significa que, opa, legal. Só que é um parâmetro impossível de ser aplicado por causa da máquina, ou por causa do operador, ou por causa da operação. Opa, temos um problema. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser regulados os parâmetros de acordo com aquilo que a empresa consegue a realizar de atividades. Então, os parâmetros eles são a parte mais importante. Uma outra coisa que deixa o pessoal de processo louco é o seguinte: operador, agora eu vou olhar para você, operador. E aí, operador, você que trabalha na operação, você mantém os parâmetros? Porque isso é uma coisa que acontece bastante nas fundições, né? O pessoal de processo vem, adequa o parâmetro, a peça fica funcionando, tá tudo certinho, dentro do parâmetro. E aí o operador chega lá e faz o quê? Isso aqui funciona melhor assim. E altera o processo sem comunicar ao pessoal de processo. E aí nós temos um problema. Por quê? O problema não é o operador modificar o parâmetro somente, porque isso é um problema, tá? O operador não pode modificar parâmetro de processo. O operador tem que operar a máquina nos parâmetros acordado e determinado pelo pessoal de processo. Porém, vamos dizer o seguinte, que o operador é um operador experiente, ele já trabalhou com essa peça antes, ele já trabalhou nessa máquina antes. O que o operador tem que fazer nesse caso? Ele tem que conversar com o pessoal de processo e explicar o seguinte, explicar que olha, eu realizei isso daqui e a peça saiu boa. Então ele tem que falar isso pro operador, porque não, o pessoal do terceiro turno tira peça boa, o pessoal do primeiro não tira. Então tem que estar antenado nisso daí. A Luísa fala assim, na empresa que trabalho realizamos testes e mais testes antes de definir parâmetros a ser usado. Leva mais tempo, mas sabemos que é a tolerância que podemos trabalhar. Exatamente, muito bom, muito bem, Luiz, é isso mesmo. No nosso caso aqui, o que eu quero dizer para vocês? A gente não pode alterar parâmetros que estão pré-definidos. Então, por exemplo, temperatura de fusão, super importante. Então, se foi definido que a temperatura de fusão de um ferro fundido para uma peça de parede fina é 1420, tem que ser fundido a 1420, não adianta fundir a 1380, que não vai sair a peça. É para fundir a 1480, então tem que fundir a 1480. Não adianta, vamos usar o resto do metal aqui para
vai perder a peça, vai perder o metal. Então não adianta, não adianta. E isso é uma questão que realmente não vai te ajudar. Então parâmetros é super importante controlar.